Toplínio, brilhante palestra. Eu até, se você for ficar aí mais tempo, daqui a pouco eu vou lhe colocar no meio aí para umas discussões sobre soluções para o racismo no direito do consumidor, sobretudo na via lá da coletividade. Porque acabei de fazer uma pesquisa e vou compartilhar com todos aí mais ao final, que é uma pesquisa jurisprudencial. A gente pegou mais de 500 julgados buscando os últimos 20 sobre racismo e relações de consumo. E o que a gente encontra? Eu vou até adiantando aqui o final, meio memórias póstumas de Brás Cubas, né? Mas assim, eu venho pelo final voltando. Mas assim, a maior indenização, R$35 mil. Mas aí você fala, nossa, mas o que será que aconteceu, né? É uma criança de 8 anos que foi espancada, assim. Ela estava fora do estabelecimento, ela é trazida para o estabelecimento, ela fica dentro de um cárcere ali, né? Que é um cárcere privado, uma salinha de segurança. Aí ela apanha dos seguranças, aí liga para a polícia, ela apanha da polícia também. E o pai quase foi levado preso porque poderia estar sequestrando a criança ainda, que era de outra cor. Então, assim, esse é o nível hoje do racismo nas relações de consumo. Estou aqui ansioso para te ouvir. Sabe? Então, assim, o que tem de solução? Aí eu preciso de muito da ajuda de vocês. E aí eu vou começar aqui. Pois é, direito do consumidor e minorias. Um primeiro tópico... Nossa, eu coloquei aqui no computador. O próximo, por favor. Nossa. Aqui, minorias. Primeiro, buscando conceito, no direito internacional, a gente não encontra. Existe o direito de igualdade. Gente, eu vou colocar alguns livros aqui que são as minhas referências. E aí, depois, se alguém quiser, é só pedir para mim, professora Lúcia, que a gente dá um jeito de passar. Mas tem um livro Direito de Igualdade, a Proteção das Minorias no Mundo, que é de um autor grego, e ele busca esse conceito de minorias e não encontra. Geralmente se fala o seguinte, por exemplo, a ONU fala muito. Olha, essa aqui é uma declaração de proteção das minorias linguísticas, étnicas, religiosas. Tá, mas o que é isso? Né? O que é isso? Quem é essa minoria? Aí a gente vem aqui, primeiro, numa ideia de que o conceito de minoria ele é sempre relacional. Ou seja, minoria em relação ao quê, né? A quem? E aí, trazendo só um exemplo, um pouco de história, os italianos e os alemães no Brasil do século 19 e 20. Ali eram minorias? Sim. Mas que tipo de minoria? A minoria que precisa de proteção? Ou é aquela minoria que vem igual o ministro Herman fala num artigo brilhante na revista Direito do Consumidor? O ministro Herman foi meu professor e eu vou citá-lo várias vezes aqui, que ele diz o seguinte: nem toda minoria é maioria. Ou seja, os alemães, quando vieram, e os italianos vieram com: vou te dar tanto de salário, você vai ficar naquele lugar ali, e eu vou te dar, ou seja, vem para cá que eu vou te dar atrativos para você ter interesse em vir. O exemplo do ministro Herman que ele traz é das companhias aéreas. Ele diz que elas vêm, o Brasil abre as portas, fala, não, vou te tributar muito, vem para cá, atua aqui no nosso mercado, isso aqui é uma maravilha, dá lucro, dá muita coisa. E aí a gente vê o que acontece hoje, que a gente tenta, por exemplo, na briga lá do extravio de bagagem no transporte aéreo internacional, hoje a gente tem que seguir não a legislação do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, que fala da proteção integral. A gente tem que seguir Convenção de Varsóvia, Tratado de Montreal, que vai falar de moedas num saco, né, ali, e a indenização, no mais das vezes, não é interessante. Então, muito cuidado com essa ideia de minoria. Que minoria, né? No Brasil, se você pega negros, aí usando aquela expressão que eu não gosto muito, mas negros são pretos mais pardos, a gente tem a maioria do país. Mas até hoje eu tenho um artigo chamado Nem Todos Somos Consumidores, e aí eu vou falar mais à frente, mas a ideia é a provocação mesmo, de que a maioria ainda não tem esse acesso. Pelo menos de forma plena, não. Vamos aqui ao próximo slide, por gentileza. Definição de minoria, trazendo agora para o nosso contexto. A Constituição Federal.
Na Constituição, a gente tem ali algumas categorias chamadas de categorias desfavorecidas, ou seja, que precisam ali de um amparo. Aqui eu cito o ministro Aires Brito, que é outro que eu citarei sempre, e tenho hoje a oportunidade de trabalhar com ele no escritório de advocacia, que ele diz o seguinte: sem um pouco de bem-estar econômico, a gente não consegue nem servir a Deus. Imagina respeitar todos os direitos fundamentais. Isso aí é uma ideia que vem lá de Santo Agostinho. E aí viria muito a calhar na ideia do superendividamento, né? Sem um mínimo de satisfação patrimonial, a gente não consegue sequer servir a Deus para aqueles que acreditam. Mas voltando aqui, tem as categorias desfavorecidas: mulheres, negros, crianças, idosos, os desamparados, que fala no artigo 6º, mas também continua naquela ideia da subjetividade. E é dentro dessa conjuntura que aí no próximo slide a gente tem o complexo que chega ao direito do consumidor. No próximo, por favor. Obrigado. O artigo 3º fala dos nossos os fundamentos, né, do Brasil, e aí fala promover o bem de todos, sem preconceitos, e aí repete aquela ideia da Declaração da ONU, de origem, de raça, sexo, cor, idade, e isso é muito complicado, sem quaisquer outras formas de discriminação. Aqui já um ponto: discriminação. O professor Bruno Miragem tem um artigo de 2020 que ele trata desse conceito e as formas. A discriminação vem de discriminem, que é uma ideia do latim, que é um termo latim, e que pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso é importante em que sentido? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam os conceitos de discriminação expressa e discriminação implícita. E aí muito naquela questão dos imigrantes. Mas aqui é só uma preocupação de ordem dogmática, né? Então a gente vem lá o 5º 32 da Constituição Federal, que fala: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ele escolheu um vulnerável aí. Aí a professora Cláudia Lima Marques, que ela até dá o exemplo de Portugal, que Portugal fala: deve ser protegida a relação de consumo, deve ser observada a simetria ali na relação de consumo. Na relação de consumo, a gente está falando de todos, né? Aqui não. Aqui a Constituição é muito importante, essa questão que a Constituição escolheu, é a defesa do consumidor. Dentre aqueles sujeitos que estão ali, eu protegerei este. Os 170 da Constituição, já devem ter falado muito nas palestras anteriores, que fala da livre concorrência, livre iniciativa e a defesa do consumidor. Aí o ato das disposições constitucionais transitórias 48 fala que se criaria um código de defesa desse consumidor, desse sujeito. Aí avança-se e a gente chega ao Código de Defesa do Consumidor. Vou já chegar à nossa crítica para avançar aqui. Todos são vulneráveis. Artigo 4º, inciso 1º. Também já deve ter sido falado a miúde aqui. Aí tem as teorias tripartida, quadripartida, doutrina e jurisprudência. A gente tem os hipervulneráveis. Aí é esse livro, que é esse aqui, que é até vencedor de Jabuti, que é do professor Bruno Miragem e da professora Cláudia Lima Marques, que fala das novas categorias. Novas, mas nem tão novas assim. Que ali tem os idosos, que são os idosos analfabetos, deficientes e portadores de necessidades especiais, as futuras gerações, as crianças. E todos esses estão abarcados aqui. Há uma obra do Paulo Valério Dalpai Moraes, do Rio Grande do Sul, que é um procurador de justiça, se não me engano, que fala sobre essas espécies de vulnerabilidade, para quem tem interesse nessa temática. Avançando-se, todas essas questões de proteção aqui, elas a doutrina vai dizer, e aí o professor Bruno Miragem também fala nesse artigo que citei, que é Direito do Consumidor e Discriminação, vão dizer respeito à dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. Aqui duas questões importantes. Para a gente não cair num problema, há um livro da professora Chimamanda que ela fala: o perigo de uma história única. E aqui eu já vou fazendo essa entrada para a gente chegar na discussão do racismo. A Chimamanda, que é uma professora africana, ela da Nigéria, vai fazer doutorado em Harvard.
chega em Harvard, ela tem lá, fica com os colegas no mesmo quarto, né? E aí ela vai pedir uma água para uma amiga, essa colega de sala e de quarto, e a amiga fala, nossa, você fala inglês tão bem, parece que é nativo. E aí a Chimamanda vira para ela e fala, pois é, porque lá na Nigéria é o idioma oficial da gente, sabe? Na Nigéria se fala inglês, então assim, é muito importante essa ideia de não só o texto, mas o contexto, né? Aquele que vem das teorias tradicional, e aí a gente abre teoria tradicional e teoria subalterna do direito, que é a hermenêutica que a gente fala. O Joaquim Barbosa, que todos conhecem, ele tem um livro de 2001, onde ele fala a igualdade para aquele subalterno, ela deve ser um instrumento de transformação social. Se a igualdade ela for só a igualdade à partida, a igualdade a priori, antes da experiência, ela não me serve. Porque ele fala, eu sou preto de origem humilde que ascendi. Eu sempre estou aqui, ele fala, quando eu chego aqui no Supremo, falava, né? Quando eu chegava no Supremo Tribunal Federal, eu sempre tinha a impressão de que eu estava tomando o lugar de alguém. Isso é muito sentido. Por exemplo, aí estamos falando das minorias. A semana passada, eu fui despachar com a professora Cláudia, com o ministro Luiz Edson Fachin, e aí a gente percebia, até conversamos depois, sobre o quanto o discurso dela tinha que ser de tô aqui e levantando a bandeira, sou uma mulher e tô tentando aqui, como se tudo que ela fez e faz, sabe, não servisse. Assim. Tô aqui porque eu sou uma mulher, entendeu? Então a gente tá nesse nível ainda, né? Infelizmente. E aí eu fiquei muito observando isso e assim que acabou o despacho, falei, professora Cláudia, meu Deus, o ministro conhecia as obras dela, o ministro fez referência à importância dela na Europa, em tudo que é canto, mas lá ficava aquela ideia de se ela entrar, vai entrar pela cota, sabe? Então isso, acho que são questões muito parecidas, é porque é a dignidade da pessoa humana. Aí eu aprendi com o Daniel Sarmento, que ele fala que dignidade vem de dignitas, né? Ou seja, a dignidade era uma honraria, assim como no exército, na questão dos militares. Ah, fiz um favor para você, então pega essa dignidade aqui, eu vou te dar essa medalhinha aqui, você tá cheio de dignidade. O Brasil fez isso demais, aí eu como estudante de história vou ter que trazer um pouco, que o Brasil fez isso demais, século XIX principalmente, quando Portugal estava quebrado, Portugal começou a dar honrarias, dignidades, pega essa dignidade, você é o barão, você é o visconde de não sei o quem, você é não sei o que lá, e me empresta dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. O Portugal está quebrado. Isso tem muito também no livro do Laurentino Gomes, naquela trilogia Escravidão, sobretudo no volume 2. Então, a gente sofre muito com esse texto sem contexto, né? Então, no próximo slide, agora a gente chega à discussão, que é o do todos somos consumidores. Para a teoria, que a gente chama de teoria dominante, teoria tradicional, 15 de março de 62 é uma data muito importante. Tanto é que é o Dia Mundial do Consumidor. Nessa data, John Kennedy se dirigiu, encaminhou ao Congresso a célebre mensagem, todos somos consumidores. E aí elencou alguns direitos ali básicos, né? Que estão no nosso artigo 6º. Aí no próximo slide, essa teoria eu acho que foi muito falada aqui. A gente chega no Todos Somos Consumidores. Aí vocês gravam, por favor, aquela data, 15 de março de 1962. Nesse mesmo ano, Muhammad Ali, que eu acho que não dispensa apresentações, o Ali tinha acabado de voltar de Roma, ele tinha participado das Olimpíadas, tinha conquistado o maior sonho dele, que era trazer uma medalha de ouro para o país dele. Todo orgulhoso, volta aos Estados Unidos. Ele fala nessa entrevista que ele passou 4 dias dormindo com a medalha. Acordava, usava a medalha e mostrava para todo mundo. Né? Eu balancei o mundo, como ele sempre, quem conhece vai saber, mas ele gostava muito desse termo. E aí ele vai a uma cafeteria, pedir um café e um cachorro quente, e aí ele recebe a resposta, não servimos negros. A gente está falando do mesmo mês de março de 1962. Todos somos consumidores. Todos quem? Todos quem?
Como? Esse é o consumidor? O Ali não era. O Ali pegou a medalha, jogou no rio e falou que nunca mais quis olhar nem para o rio. Imagine para a medalha. E aí é tanto que, assim, eu que sou muito fã da história dele, o nome dele era Cassius Clay, e aí de bisavós, da escravidão, das plantations, da plantação, né, do algodão. E aí ele fala, não aceito esse sobrenome de escravo. Eu quero ter um nome normal. E aí ele bota Muhammad Ali. E o Ali, para mim, é o maior exemplo de quem consegue, não criticando aqui Machado de Assis, ou o mesmo Pelé, ou o Jordan, porque se eles viviam o racismo no dia a dia, seria cobrar demais, no meu ponto de vista, além de viver no dia a dia, ainda ser militante. E o Ali é o exemplo de quem conseguiu. Mas, Jonas, ele conseguiu mesmo? Sim, ele foi preso 8 vezes, ele ficou 10 anos sem poder ser pugilista. Por quê? Ali, você vai para a luta contra o Vietnã. Não, o Vietnã não fez nada comigo, eu não vou. Não, você tá preso, você é do exército. Ele, tá bom, eles não fizeram nada contra mim, não vou. Sabe? Então, assim, imagina o peso desse homem ter que viver a vida dele num sonho, né? Um pobre que ascendeu e tudo, e ainda conseguir ser um militante de fato, né? Um sujeito militante de verdade. Não ia, não fazia. As pessoas aí, ele fala até da África. O Ali tem, eu vou até avançar, senão a gente fica muito tempo. Aí no próximo tem esse aí representa mais para mim, talvez para os negros, os pretos, um episódio assim que fala mais sobre o dia do consumidor, mês do consumidor, pode ser a década do consumidor, os 20 primeiros anos da defesa do consumidor, muito mais. A gente pode começar com a Rosa Parks, que lá em 1955 se recusou, aí é a questão do Ali, né? Ela conseguiu, além de ser minoria, ela consegue ser militante. Mas o que ela fez foi presa. Ela tinha a lei da separação, iguais, mas separados, né? Era a lei que vigorava. E Rosa Parks ficou do lado dos brancos. O motorista falou, desça ou vá para o seu lado. Não vou. Meus direitos civis, dignidade da pessoa humana e princípio da igualdade. Vou ficar aqui. Tá, a senhora vai presa. Tá certo. Então, esse é o sofrimento. E aí tem o Por que não podemos esperar, do Martin Luther King, que é outro. Aí a gente já está falando lá de 1967, que ele fala, se você estivesse com fome ou com sede, teria que ignorar até voltar para a parte negra da cidade. Quem são todos esses consumidores? Consumidores somos todos nós. Pode ser a priori, né? A priori, sim. A priori, ele é um consumidor. Mas a partir da experiência, aí falando um pouco de Kant, né? E a experiência ela é terrível. Né? Na experiência, ele tinha que ir para o outro lado da cidade, mesmo com fome ou com sede, para comer do lado negro. E isso se ele tivesse dinheiro. Aqui eu tô falando de acesso. Acesso. Não é nem a relação jurídica de consumo lá. Não, esquece tudo isso. Tô falando de acesso. Então, e ele fala, se eu estivesse com fome ou com sede, teria que ignorar até voltar para a parte negra da cidade, pois em sua cidade era uma violação da lei servir comida para os negros no mesmo balcão que os brancos. Esse é o nível. No próximo, a gente tem... agora trazendo ao Brasil, porque você pode dizer, mas a realidade dos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Apesar de que a gente copiou até o Dia Mundial do Consumidor, você ainda acha que é diferente. É diferente porque eu acho que é muito pior. Assim. Primeiro, o preto era tratado como coisa. Aqui no... Ele não tá, mas tá ali. Tem um panfleto no livro volume 3 do Escravidão, em que o Laurentino Gomes fala o seguinte. Em 1860, o preto ele era assim, ele poderia ser produto, e aí você estampava no jornal. Fazia um anúncio. Vendo uma pessoa, vendo pessoa não, né? Aí já é demais. Vendo um preto com um braço que ele tem um defeito, ou seja, olha o defeito do produto. Vendo um preto com defeito no braço.
tem uma mancha no rosto, mas essa mancha não impede de ele trabalhar disso, disso e disso. A coisa, né? Então, dentro daquela ideia nossa de relação de consumo, artigo 2º, 3º e um objeto, ele é a coisa. Aí a gente desce. Serviço. A mulher servia de ama de leite, que aí talvez seja das maiores violações, do meu modo de ver, dos direitos humanos. A mulher engravidava, a escrava tinha que engravidava mais ou menos ao mesmo tempo que a dominante, né, a mulher branca, a portuguesa. Por quê? Porque a portuguesa não poderia amamentar. Quem ia amamentar? A ama de leite, ora. Deixava do seu filho já para trabalhar, se vira, né, se sobreviver, sobreviveu, e ela ia trabalhar. Ali ela estava prestando um serviço, né? Ela era o serviço, não é prestando serviço, ela era o serviço. Então ela servia para amamentar as crianças. Aí, talvez um outro dia eu discuta com vocês, mas é daí que o Luiz Gama consegue se sair na vida, talvez o maior advogado da história do país, que só recentemente tem sido reconhecido, mas o Luiz Gama é a partir daí, trabalhando numa casa, servindo serviços gerais, participando de serviços gerais, ele começa a observar os livros do branco, que estudava na USP, e aí ele começa a pegar esses livros, apanha muitas vezes quando é pego com esses livros, tentando aprender a ler. Então, assim, ele era coisa e serviço, né? Era o serviço. Aí, a questão do consumidor, já trazendo para os dias atuais. Se a gente chegou a ser consumidor, a gente avança mais um pouco, né? No próximo slide. Os pretos hoje são consumidores? No artigo 2º e artigo 3º, as ideias que vocês todos têm, sim. Só que o Adilson Moreira, esse professor, ele tem uma obra incrível aqui. Pensando como Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. Isso é a tese de doutorado dele em Harvard. E aí ele fala de muita coisa, assim, mas primeiro ele tem a questão do storytelling, que é muito interessante. Ele falando, aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos se escreve muito, não tem mais essa ideia da terceira pessoa, principalmente se você vai falar de minoria, se você vai falar de antidiscriminação, porque como que eu vou falar de antidiscriminação e vou contar aqui a experiência do outro, né? Vou falar só do outro, que eu nunca vivi. Trazendo para o nosso campo, Mário Sérgio Cortella, Ser Humano é Ser Junto. Nesse livro, aí eu acho que eu vou já estar adiantando outro ponto, mas eu acho importante trazer. Hoje eu estava escrevendo estamos terminando um artigo, eu e o Igor, que é um diretor do IDEC, importante instituto, e o Igor, e como é sobre racismo, a gente está procurando soluções, que a gente vai se reunir com o ministro Silvio Almeida, procurando soluções aí para um PL, para a gente tentar mudar essa realidade de racismo, e o Igor me vira e fala assim, mas como é que eu vou escrever? Eu sou branco, né? Eu não posso escrever, eu sou branco. Eu falei, Igor, por essa ideia do lugar de fala, só quem pode falar pelos pretos é a Maju Coutinho, e se ela não quiser? E se ela não quiser, na Globo, falar? Aí eu espero o quê? 300 anos? Mas tem a política de cotas. Onde? Porque nos Estados Unidos acabou de sair. Um preto, Clarence Thomas, um Justice, acabou de falar lá. Não, eu morro de vergonha quando eu vou a Harvard, aí e os alunos falavam, esse aí tá aí pela cota. Aí a gente tem que lembrar de quem? De Paulo Freire, né? Que é aquele que é o oprimido. Ele era o oprimido, e aí a educação não liberta ele não se torna esclarecido de forma alguma. E o que ele vira logo à frente? Opressor, né? Ele faz um novo oprimido. Aí não tem jeito, é Paulo Freire. Não tem jeito. Ele é um preto que veio das cotas, que era muito pobre, e ele traz pra gente isso de uma forma, assim, eu não sei nem... Eu tentei escrever e não consegui. Não deu pra digerir o que ele diz, assim, o que ele diz, o que ele fala. Mas voltando ao professor Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, e aí a filosofia. O direito tem muito pouco a dizer sobre racismo, e muito pouco, e menos ainda sobre racismo nas relações de consumo. Então, as maiores obras, as maiores pesquisas a gente acha em sociologia, filosofia, talvez na poesia, né, que veio primeiro, mas é por aí.
E ele fala, e sobre o lugar de fala, a pessoa que é preta, que viveu, ou que, sei lá, a mulher, o deficiente físico, o especial, o portador de necessidade especial, ele consegue falar de, que ele diz assim, falar de, seria uma ideia de, eu falo da minha experiência. Por isso que eu fico, aí pensando nisso, eu fico muito tranquilo, porque eu sou, assim, preto, filho de analfabeto, sempre estudei em escola pública, eu sou do Brasilcom, estava falando com a professora Lúcia, sou do Brasilcom desde os 15 anos, mas é porque eu era estagiário de serviços externos, leva o ofício lá, vai no STJ, vai no STF, e ali eu comecei a ver esse tanto de revista de direito do consumidor e fiquei interessado. E aí deu nisso hoje, né? Mas assim, é a história, né? Eu posso falar falar de dentro da sua experiência, que é a experiência de, eu falo, esses dias eu contei numa palestra que eu falei, eu só preciso ir aqui, se vocês quiserem eu vou gravando, vou até o mercado aqui ao lado, o segurança me acompanha do começo ao final. E no final, na hora de pagar, ele vai encostar do meu lado. Sabe? E assim, se eu for com essa roupa aqui, até que ele vai ficar um pouco sem graça. Mas se eu for com tatuagens e tal, e de havaiana, de bermuda, o negócio fica mais sério pro meu lado. Como a gente já discutiu várias vezes, eu não vou mais ali. E aí, na palestra, esqueci o nome dele, mas é um diretor importante dessas questões afro, ele falou, Jonas, mas você tem que enfrentar. Eu falei, mas não é todo dia que eu consigo. Ele falou, mas você tem que enfrentar, não pode ser assim. Eu falei, é complicado, né? Cada um bate de um jeito. Essa questão dessa se sentir menos, né? O auto-reconhecimento social, como diz o Gessé de Souza. E aí ele fala, falar de dentro. E o falar sobre. Eu sou branco, mas eu falo sobre racismo. Maravilha. Porque se todo mundo esperar a Maju falar, ou Pelé, quando é que a gente chega? Quando é que alguém vai falar? Quando é que alguém vai falar dos invisíveis, né? Quem vai falar dos invisíveis? Sabe? Isso abriu muito, tem abrido muito meus olhos. Então a gente vai a um outro ponto. Aí tá, fui pesquisar, vamos atrás da doutrina, da jurisprudência, vamos ver o que tem. Na doutrina, que é o próximo slide, por favor. Peguei logo a doutrina de ponta, né? Qual é a doutrina de ponta? Revista de Direito do Consumidor do Brasilcom, que é a edição que é publicada pelo Brasilcom, editada pelo Brasilcom, publicada pela Revista de Direito do Consumidor. Conceito A1 da Qualis, né, no CAPES. Então, assim, é a top referência, é a que a gente estuda, é tudo. Quando eu estava no 7º semestre da graduação, eu tive a felicidade de escrever no volume 100 da revista, que é o volume, né, uma edição especial. E nesse volume a gente fez uma produção doutrinária em direito do consumidor, um estudo bibliométrico. O que é isso? Eu fui buscar de 92, lá da criação, até 2015, que foi o ano que escrevi, sobre o que já se escreveu nessa revista? Sobre o que já se escreveu? Quais são os termos? Se eu pegar aqui palavras-chave, o que se escreve e o que não se escreve? Esse artigo ficou lá, mas quando eu comecei nesses estudos, tem aí uns 2 anos, sobre racismo, eu falei, nossa, eu já tenho essa pesquisa, né? Então deixa eu dar uma olhada lá, o que tem. Aí abri nos mais de quase 1.000 artigos, são 971 artigos publicados, de 92 a 2015. Quantos usam a palavra racismo? 0. Quantos trataram de relações de racismo, discriminação racial? 0. Tá? Assim, essa é a revista top. É a revista que eu estudo e que tenho certeza que todos, né, que falam em direito do consumidor, pesquisam e tudo, é a do dia a dia. E aí, tá, então vamos atrás da jurisprudência. Já que não tem nada de doutrina, vamos atrás da jurisprudência. Na jurisprudência, que é o próximo slide, a gente chega... tem esses livros que são base. Vocês podem ver que nenhum é do direito. Racismo estrutural, do Silva Almeida. Racismo institucional, que é ali o fascismo da cor, do Muniz Sodré, que é um professor... Ele é professor da Federal Fluminense, se não me engano. E o Gessé Souza, que fala como o racismo criou o Brasil. Esses 3 livros, aí tem os conceitos prévios. Lugar de fala, eu já conversei com vocês. O racismo é estrutural.
O Silva Almeida diz que sim. Qual é a ideia do estrutural ou não? Estrutural, ele estaria em leis, estaria na própria estrutura do Estado, né? O estar firme ali, bem etimologicamente falando. O professor Muniz Sodré, ele fala do fascismo da cor. Ele diz o seguinte: olha, o racismo no Brasil ele não é estrutural, ele é institucional. Como assim? Lá nos Estados Unidos ele é estrutural, aqui não. Aqui ele não está nas leis, ele está na imagem, no imagético. E é aí que eu estou trabalhando um conceito, mais ou menos pela ideia dele, por ali, como ponto de partida, do racismo líquido, né? Que ele está em tudo e não está em nada. Ele está no imagético. Como assim, Jonas? É você entrar no mercado e o segurança vier atrás de você. Nem ele sabe explicar pelo que é. Isso fica muito claro lá na questão da abordagem policial. Isso fica muito claro no reconhecimento, lá no racismo algoritmo. Eu tenho um artigo sobre isso também, que é o racismo algoritmo reconhecimento. Ah, você está sendo racista? Se eu estou de forma inconsciente. Sabe? Essa é a ideia do racismo líquido. Ele está em tudo e não está em nada. É por isso que o policial preto, ele te bate numa abordagem e você fala, é racismo? Ele fala, não é, eu sou preto também. Então, olha a delicadeza, olha como é complexa essa questão. Daí viria a ideia do Muniz Sodré. E o professor Gessé Souza, e aí ele traz muito da experiência alemã, que é de onde ele mais estudou, ele fala que o racismo é multidimensional. E qual a principal característica desse racismo multidimensional? A ausência do reconhecimento social. Você se sente menos. E aí, como é que eu falo de igualdade? Como é que eu falo de dignidade da pessoa humana se eu me sinto menos ao ir ao shopping? Se eu me sinto menos ao ir em algum lugar, sabe? Tem um livro, terminei esses dias, Dopamina, que é de uma professora americana, que ela diz, para as mulheres pobres, a mulher preta e pobre nos Estados Unidos são as mais medicadas. Por quê? Porque ninguém tem paciência de conversar, ninguém tem paciência de mandar para uma fisioterapia, ninguém tem paciência de escutar. Dá remédio para ela, já manda para psiquiatria. Esse negócio de ficar no psicólogo não dá muito certo, não. É pobre, não tem jeito. Sabe? Isso é um dado que está naquele livro e que ela conta dos 30 anos de psicologia da vida dela, do dia a dia, né? Então, a partir desses conceitos, a gente vai à jurisprudência. De fato, no Brasil, era necessário para a gente entender. No próximo slide. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino tem uma frase, isso aí foi um artigo publicado na coluna Garantias do Consumo, 19 de abril, que eu escrevi. Jurisprudência da responsabilidade civil por racismo estrutural de consumo. O ministro Sanseverino diz o seguinte: nada como um bom caso concreto para derrubar uma ótima teoria jurídica. Em que contexto ele fala isso? Eu sou muito preocupado com em que contexto, né? Ainda mais nesse mundo de fake news. É na discussão sobre o rol taxativo ou exemplificativo das operadoras do plano de saúde, das coberturas. O ministro Sanseverino disse o seguinte, num evento, para o presidente da SUSEP. Ele falou, olha, eu não consigo deixar esse rol taxativo porque um caso concreto pode derrubar a melhor das minhas teorias. A gente pode estar com um rol muito bonito aqui, mas um caso concreto ele pode derrubar isso tudo. Isso é o humanismo. Isso não tem outro nome. Isso é o humanismo como categoria constitucional. Isso é o nome de um livro do ministro Aires Brito. Que é esse aqui que eu mais do que indico. Consegui comprar num sebinho, gente. Esse é maravilhoso. O humanismo como categoria constitucional. Ele fala que da ciência para a consciência, ou seja, do direito posto ao direito pressuposto, tem que ter o humanismo. Porque se você não tiver o humanismo, você fala que o rol é taxativo. Por exemplo. Sabe, isso é uma reflexão que eu acho muito válida. Outro que falou sobre isso foi o ministro Herman, que eu fui com o presidente Fernando Martins despachar com o ministro Herman no STJ, nessa época da discussão dos planos de saúde. E aí, gente, eu não quero falar de plano de saúde, eu só quero falar da forma de julgar a questão da consciência, sabe? Do humanismo, como ele é importante.
Enquanto todos estavam naquela ideia de taxativo, ROI taxativo, o ministro Herman ligou e falou, vou ligar para a ministra Fátima Nancy Andrighi, porque não é possível. Estão julgando, a gente está julgando, como se fossem os casos nossos. Ele falou, se eu espirrar aqui, Jonas, se eu espirrar aqui no STJ, vem 2 helicópteros, eu vou pro Círio, pro Einstein, se eu espirrar, não é nada ainda, só espirrei. Aí tem gente que tá pegando esse caso e tá julgando como se fosse o todo, né? Esse é o todo, essa é a situação, não é, né? Então acho que é muito importante sempre ter a dignidade, o humanismo como um norte, assim, um princípio mesmo. Aí no próximo slide, por favor. Saiu? Estão ouvindo? Acho que saiu a imagem. Voltou, né? Tá, né? O Machado de Assis, no Quincas Borba, ele fala o seguinte, sobre ponto de vista e relação de poder. O melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo à mão. Ou seja, quem tem poder é a melhor forma de avaliar. É de cima, né? É sempre de cima. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai à jurisprudência, que é quem tem o direito de errar por último, como já se disse sobre o STF. Né? Essa pesquisa é jurisprudencial. Próximo slide. A pesquisa foi realizada por meio da ferramenta Jus Brasil, utilizando-se no campo de jurisprudência os termos entre aspas, racismo, relação de consumo, dano moral e valor. A gente quer saber quanto se dá de dano moral, quando se reconhece, quanto se dá, qual é o quanto indenizatório. Aqui eu poderia estar sendo um advogado da empresa. Analisa lá para ver se vale a pena. Né? Analisa lá para ver se vale a pena a gente colocar um sistema de compliance ou se é melhor deixar e a gente indeniza em 5 mil se der algum problema lá com segurança. Então, é como se fosse, infelizmente. Aqui lembra muito aquele caso, é o primeiro artigo do Justice, do professor Michael Sandel, que ele fala sobre o Ford Pinto, né? Que é um carro que tinha o tanque dele era na traseira, e aí os acidentes começaram a ocorrer, batia, explodia. E aí, eles, ao invés de, não, vamos mudar, vamos colocar na dianteira ali, não, primeiro é melhor fazer um estudo, que aí é o ponto que eu tô chegando para vocês. É melhor fazer um estudo. Será que compensa trocar? Analisaram e daria $7. Ah, não, então não compensa. Por quê? Uma morte é $200 mil. Eles calcularam lá. Se der tudo errado, a pessoa morrer, a gente vai indenizar em $200 mil. Se a pessoa se queimar até 70%, a gente paga $87 mil. Então vale a pena. Isso num cenário que, se eu trocar todos, fazer o recall, $7 é melhor, compensa deixar explodir, deixar bater. Descobriram isso 10 anos após. Parece que é o caso. Eu vou trazer aqui na pesquisa para vocês. No primeiro slide, no próximo aqui, os últimos 20 julgados, pessoal, em que se reconheceu, dentro dos 533 em que se fala em racismo e relação de consumo, os últimos 20 são esses. Perfil das vítimas. Qual é a pessoa que mais sofre? É a mulher preta. É a pessoa que mais sofre. Acho que vocês já ouviram aquela frase do ministro Barroso, que é: qual é a pessoa mais sofrida hoje no Brasil, por todos os ângulos? É a mulher negra, ele vai só somando, né, das minorias. É a mulher negra, com mais de 50 anos, desempregada. Essa pessoa, ela é a mais vulnerável do Brasil. E aí, quando você vem para uma pesquisa assim, é o que sai. Primeiro, a mulher, com 8 incidências. O homem, 7 vezes, o homem negro. Criança, sinceramente, eu pensei que não fosse encontrar nada nesse sentido. Mas tem criança em 2 casos. E casal em 3 casos. Dos últimos 20. Vamos ao quanto indenizatório, no slide seguinte. O que mais se deu, e esse eu já adiantei até para vocês, foi de R$35 mil. O que é mais comum
é o de R$10 mil, entre 5 e R$10 mil, é o mais comum. Esses casos entre 15 e 35 mil está no artigo que tem todo o resuminho do que foi, como que aconteceu, vai sair no livro coordenado pela professora Lúcia. Tá, vai já sair. Mas tudo lá tem o resumo do que aconteceu, tudo. Mas assim, do que eu me recordo, e aqui eu tenho um artigo aberto, esse de 35 mil foi de uma juíza leiga, TJRN. Aí eu vou voltar lá, nossa, João, você estava falando daquele negócio de um caso concreto, o juiz que olhou com humanismo. Às vezes não precisa nem ser juiz, ele tem um senso de, sabe, de justiça, um senso assim, né? Um bom senso, por exemplo. Então, assim, esse é o maior caso. O segundo também, pessoal, é de juíza leiga confirmado por tribunal. Talvez, né? Talvez, não estou querendo insinuar nada. Mas, o que acontece? Na maioria dos casos, 250 casos, o juiz ele chega até a reconhecer o dano moral. Tá, você chegou lá, foi acusado de furto, né? Sofreu calúnia. Você furtou aqui, levanta a camisa para eu dar uma olhada, não sei o que, abre a mochila e tal. O juiz fala, tá, eu vou indenizar, R$5 mil. Mas ele diz assim, não me venha com ilações sobre questão de racismo só porque você é preto e tinha um segurança te seguindo aqui, não. Isso eu não consigo perceber. A maioria dos casos, e aí eu não coloquei aqui só tem os casos em que eles falam, realmente, aqui é uma questão de racismo. Invertiu o ônus da prova, o doutor Plínio acabou de falar muito sobre isso, é racismo, invertiu o ônus da prova, você não consegue, né, desfazer essa alegação, comprovada geralmente por vídeo. Então, esse é o cenário. 35 mil. No próximo slide, quais são os setores, né? Supermercado, instituição de ensino. Esse da instituição de ensino é muito pesado. É um mês de gravação em que a mãe grava por que a filhinha estava muito triste na aula, e é porque a professora só chamava ela de macaca, e por aí vai. Era só desse nível, assim. Você não vai aprender a ler porque você é uma macaca, não sei o quê. É por aí. Tá tudo lá no acórdão, com a ementa, tá tudo bonitinho lá. Lojas de departamento. Tem um caso... Nossa, gente, esses casos aqui são difíceis de digerir. Empresa de tecnologia de transporte. Isso aqui é 99 Uber. Qual é o caso clássico? Assim como no supermercado é acusação de furto, ou seguiu, botou numa salinha e espancou, sabe? Aqui em empresa de tecnologia é o seguinte, o motorista chega ao local para pegar as pessoas, e aí elas entram, aí, por exemplo, entrou umas pessoas vestidas de branco. Eu não aceito macumbeira aqui não sei o que e tal, e sai. Não aceito. Aí o outro, não leva pessoas pretas, não sei o que. Tá tudo lá nas emendas, nos acordos. Esse da ótica é uma acusação de furto. Esse da farmácia também. O do shopping é Nossa. A mãe é da pele clara. O filho é negro porque o pai é negro. Mas o pai não estava lá. Tava só a mãe e a criança. Acusada pela dentista que estava olhando ela passando com a criança, os dois de cores distintas. E aí ligou para a polícia. É um sequestro. No mínimo é um sequestro. E aí o juiz ainda, em primeira instância, esse caso, o juiz fala que realmente é muito estranho, né? Uma criança branca com uma mãe negra carregando Gente, uns absurdos assim que, sinceramente. E aí o policial algemou a mãe, chegou a algemar, e a responsabilidade da polícia saiu. Não, aqui é o dever. Se ligou e tal, repararam aqui uma situação estranha, é isso mesmo. Sobrou para o segurança ir para o shopping indenizar. Indenizar em R$5 mil, né? E promoção de eventos... Não, isso eu realmente não me recordo aqui agora. No próximo slide, aí foram as conclusões que tirei. A maioria dos mais de 500 casos julgados por tribunais estaduais sobre o tema,
corroboram a enorme dificuldade no reconhecimento da presença de racismo em relações de consumo. O que se fala é assim, é até um termo que, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão encontrar assim, meras ilações sobre racismo. Meras ilações sobre racismo. É um termo muito comum. Eles podem dizer assim, houve um constrangimento, mas nada esquece essa alegação de racismo. Aí a segunda conclusão, no próximo slide. A rigor, até mesmo quando se reconhece o dano moral, anota-se, no mais das vezes, cuidar-se de ilações que não permitem ao juízo deduzir por ter havido racismo. Por exemplo, em abordagem discriminatória em supermercados e shoppings. Tem as notas de rodapé e aí eu encaminho para os inteiros teores dessas decisões. Aí na próxima conclusão. As constatações A e B vão ao encontro do fato de que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o percentual de pessoas negras, pretos e pardos na magistratura brasileira é de 21%. Está aumentando. Até 2013 era 12%. Mas aí a gente volta àquela ideia que é a mesma questão. Agora eu estou fazendo essa análise de assédio. Não sei se vocês viram ontem o caso no Fantástico, passou o caso das mulheres que são assediadas durante voos. As mulheres são assediadas durante voos, elas se dirigem até a aeromoça e falam: eu preciso sair desse lugar aqui. Eu não posso voltar para esse lugar, tem uma pessoa me assediando. Não, a senhora fica aí. E aí, olha a grande discussão do direito da competência. Imagina a loucura, gente, que é isso. Se tá no mar, tem que procurar de quem é a aeronave. Se já passou pelo estado tal, é do estado tal. Se não, é do Brasil. Imaginem a loucura. Tem caso de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. E eu tenho encontrado muito nas decisões casos mais ou menos que dão essa ideia bem do racismo, que é o quê? A minoria não se sente representada lá em cima. Se não tem mulher, todas as mulheres nos depoimentos falam: não, eu fui aqui, eu sofri primeiro na aeronave, né, durante o voo. Eu sofri assim que desci, fui a procurar ali um atendimento, sofri de novo. Fui à delegacia, sofri pela terceira vez, porque o delegado mais fez como? E você não queria? E não sei o que e tal, né? Então, cadê a representação? Aqui a gente está falando de representatividade. Se o tema é minorias e ocorreu em um avião, talvez a gente esteja falando desse tema. Então, olhem as situações. Talvez aí um letramento, né? Já que não tem humanismo, talvez um letramento. Na conclusão D, a partir das constatações anteriores, verifica-se a urgência de letramento racial e humanista por parte de quem tem o dever constitucional de julgar. Esses são os cursos de aperfeiçoamentos. E também tem pessoas lá em cima, né? É a ideia, voltando à ideia do Joaquim Barbosa. E sobre ponto de vista, a gente volta ao Machado de Assis. O melhor modo de enxergar um caso, o melhor modo de enxergar um chicote é com ele à mão. A análise de similitude de casos, como apontado no método Sanseverino, que é o bifásico, de aplicação do dano moral, pode e deve facilitar ao juiz perceber, pela jurisprudência precedente, casos de racismo em relações de consumo. E aí, agora, um aspecto prático para quem advoga e vai pegar aqui alguma ação nesse sentido. Gente, vai atrás do método bifásico de dano moral, porque se há uma dificuldade absurda de se reconhecer que há racismo, você tem que jogar ali por A mais B, em 300 casos, pega essa pesquisa e joga ela todinha lá e diz: olha aqui, isso aqui é racismo, para ver se muda algo, sabe? E aí depois você fala na segunda etapa ali do método bifásico, você fala quais são as similitudes do seu caso. Por que tem que aumentar, por que tem que descer. Aí é um pouco da advocacia mesmo. Na seguinte, a conclusão F, conforme a pesquisa jurisprudencial trazida à baila, a média indenizatória de condenação por dano moral de casos de discriminação racial na sociedade de consumo é R$ 12.900. Será que a empresa vai olhar e vai falar: eu acho que eu vou parar com isso aí, hein? Vocês acham que tem alguma possibilidade disso? Vamos ao próximo. Embora a priori possa parecer que o valor médio encontrado pela pesquisa jurisprudencial deste estudo seja maior, por exemplo, do que casos em que há inscrição indevida de R$ 5.000,
Os casos acima, se bem analisados, não raro envolvem agressões verbais. Aí eu peguei só termos que estão em TRTO. Não tem nada que eu peguei. Tudo tem as notas de rodapé para o número do julgado. Agressões físicas. O que se dá geralmente contra mulheres pretas, mas também contra homens pretos e também contra crianças. Aí, na próxima, aqui é Tobias Barreto. O Aires Brito fala toda hora no escritório pra gente. Direito não é só coisa que se sabe, direito é coisa que se sente. Né? Então, assim, é o senso, talvez essa de 35 mil, e aí eu falo, talvez o senso de justiça dela seja mais apurado. Entre o direito posto e o pressuposto, se quiserem usar Eros Grau, ou entre a ciência do direito e a consciência, tem que ter o humanismo. Se não tiver, não se chega a lugar algum. Uma seguinte. A próxima é a do Quintana. Mário Quintana diz o seguinte, pessoal, e aí trazendo aqui um pouco de poesia, porque a poesia tem muito a dizer sobre o direito. Muito mesmo. Peter Habeler, que é um alemão que escreve sobre direito constitucional e poesia da sociedade aberta, ele fala muito sobre isso, que é a singularidade. Trazer da pluralidade a singularidade. Deixa eu pegar esse livro aqui rapidinho. Esse. Poesia e Direito Constitucional, do Peter Habeler. E ele fala assim, que um poeta se encontrou com um jurista e o jurista falou, parece que eu te conheço de algum lugar. E o poeta fala, eu te vi nascer, garoto. É porque eu sei antes da ciência, né? Essa coisa, eu te vi nascer, garoto. Sabe, esse nosso senso, gente, esse senso, esse humanismo, isso não... Você não vai adquirir isso estudando ordenamento jurídico, não. Infelizmente. O cultural é muito maior do que, do que a lei, do que o legal. Então, Quintana fala assim, são duas frases. Cadê? Uma cadeira? Não, a cadeira. Tudo é singular. Olha a preocupação do poeta. Às vezes é essa a preocupação que a gente deve ter. E aí ele tá falando com uma coisa, né? Não, pega uma cadeira. Ele, não, uma cadeira não. A cadeira. Tudo é singular. Às vezes é parar de olhar, né? O todo pela sua visão, somente. É alteridade. Tá no livro do... Mais poesia para vocês aqui, gente. O Desassossego, do Fernando Pessoa. Que ele fala o seguinte, não existe no português, não existe no inglês, mas o verbo que deveria ser mais usado no mundo é outrar-se. Outrar-se. O que é outrar-se? Pensar no outro. Então, às vezes é por aí. Às vezes é por aí. Aí a gente entra no último. Propósito de solução. Depois de apresentar o cenário do caos, né? A gente tem que tentar fazer alguma coisa. O compliance. Compliance, para mim, sinceramente, não resolve, mas é importante. Assim, a gente tem que brigar por cada vírgula, por cada ponto e vírgula, mas o que é o compliance? Para mim, o compliance é o empurrão ético. Eu não sou ético, tá? Eu vou te dar um empurrãozinho para você fazer o que é certo. Tem que ter muito cuidado com brown washing, né? Que é colocar a Maju, eu sempre vou usar esse exemplo, que é colocar a Maju lá e ninguém mais, é colocar o Joaquim Barbosa no STF, nunca mais ninguém, né? Só um exemplo da minoria que eu acho mais próxima a mim, mas é isso. Hoje já falaram que no STF não tem 3 pessoas que são 3 homens brancos conservadores que estão brigando na reta final ali por essa vaga da Rosa Weber, né? Então, assim, será que é por aí? Será que é por aí? Então, segundo, que eu estava pensando sobre é o consumo de ativismo. E aí tem um livro... Esse. Nunca é do direito, gente. É muito difícil ter algo do direito aqui, mas depois eu vou listar para vocês. São 2 pessoas da área de marketing, Isabela Domingues e Ana Paula de Miranda, que elas falam, e se a gente colocasse o consumo de ativismo? Eu só vou consumir aquilo que eu acho que milita em favor da minha causa. Mas aí, como é que eu faço com uma pessoa que... Eu pego o meu exemplo lá, onde minha mãe ainda mora, mas onde eu sempre morei, que é uma região administrativa, é uma favela daqui, né? Mas só tem um mercado, e esse mercado é o Carrefour, e o outro é o parceiro do Carrefour.
E como é que eu faço? Eu vou sair, vou pegar ônibus e vou me deslocar 50 quilômetros. Como? Aí eu não como. Eu vou comprar esse mercado ao lado, eu não vou comprar. Então, o consumo de ativismo também, no meu modo de ver, e aí a experiência própria, não surte efeito. Tem outra possibilidade, o disgorgement. O que seria esse disgorgement? De tradução literal, é vomitar. Agora aí eu vou ter que entrar numa discussão que eu trouxe lá num artigo sobre racismo algoritmo. A Zara, só exemplo. Isso não acontece, né? Mas assim, a Zara tem uma atuação racista com uma pessoa que foi lá consumir e tal. Tá bom. E aí essa questão sai no Fantástico, sai no Estadão, sai no Folha, sai as mídias sociais, aquela coisa toda e tal. E aí, um mês depois, você olha, uma semana depois, que é muito rápido, né? Um mês é uma eternidade. Uma semana depois, você olha e a Zara tinha 800 mil seguidores, agora ela tem 950 mil. E aí? É o ódio que se lucra. É o lucro com o ódio, né? Eu entendo que deve haver esse disgorgement. O que seria esse disgorgement? É uma teoria da Inglaterra que você tem que vomitar esse lucro. A gente vai calcular isso numa liquidação e você vai ter que devolver isso. É uma das ferramentas. Como eu disse para vocês, a gente tem que brigar por cada vírgula, por cada ponto e vírgula, por tudo. A ideia do Mário Quintana. Uma cadeira não, a cadeira. A gente vai brigar. O outro, dano moral coletivo. Aí eu queria, se o Dr. Plínio ainda estiver aí, eu queria perguntar para ele se... Eu sei que há previsão. Mas será que o dano moral coletivo teria muito a dizer em termos de efetividade sobre racismo em relações de consumo? Pela pesquisa que eu fiz, eu encontrei... o único raça que eu encontrei lá em relações de consumo, raça era o nome do mercado. Então, assim, não era. Sabe? Isso eu falo com muita tranquilidade de todos esses temas, como tem sido complicado, sabe? De não achar nada. Assim. Teoria da terra arrasada. E o dano social, que é do professor Antônio Junqueira de Azevedo. Eu não sei se vocês viram, mas teve um julgado em São Paulo. Não deve ter um mês. E esse julgado, o que aconteceu? É uma ideia de dano punitivo com um nome diferente. Sendo bem sincero para vocês, de modo prático. Não, o dano social é uma categoria autônoma e tal. Se você olhar na prática, você vai perceber que ele dá uma volta, coloca outro nome e tenta colocar um dano punitivo. Mas é um absurdo, é nada. Talvez vai que ele resolva o nosso problema, né? O importante é tentar dar efetividade. O que aconteceu? Um desembargador pegou tá lá no acórdão, o desembargador fez o que eu fiz aqui, fez essa pesquisa jurisprudencial e falou, olha, o banco tal, ele está aplicando pelo menos 300% de juros nesses financiamentos e são todos iguais, todos. Esses 300 casos que a gente pegou só esse ano, a gente está só enxugando gelo e dando dano moral de R$5.000. Aí ele listou todos. Aí ele falou, não posso condenar esse banco porque seria extrapetita. Ou seja, esse consumidor ele não pediu dano social até porque ele nem conhecia. E talvez o advogado também não. Mas eu vou oficiar aqui o IDEC, o Brasilcom, o Ministério Público, a Defensoria, com todos esses dados aqui, vou ver se eles não estão a fim de pedir indenização de verdade. Isso foi um julgado do mês passado. Talvez a gente possa trazer isso, pensar de alguma forma para a questão da discriminação racial nas relações de consumo. E aí se aplica também às outras minorias, porque, ao que parece, daqui a pouco eu vou trazer para vocês sobre pesquisa sobre essa questão que eu vi ontem, fiquei atordoado, que é do assédio no transporte aéreo. E eu percebo que é a mesma, assim, até por senso, que é o mesmo caminho. É isso, pessoal. Estou à disposição. Falei demais. Não fala demais coisíssima nenhuma, Jonas. Tá todo mundo encantado. Meu WhatsApp tá aqui bombando de gente dizendo que tá encantado. Eu ouvi também, viu, doutor Jonas? Estou aqui ouvindo, viu? Eu tô entre encantada e com raiva, assim, de tudo que tu trouxe. Porque realmente a gente
a gente, pessoas brancas, tem muitas vezes dificuldade de ter noção da magnitude do que é um racismo institucionalizado, enfim, qualquer que seja o termo de um racismo tão naturalizado, né? Eu evidentemente não sofro racismo por razões óbvias, né? Eu sou uma pessoa branca. Mas isso não impede as pessoas de ficarem surpresas quando me veem passeando sozinha com meu filho mais velho. Meu filho mais velho é um menino negro e as pessoas ficam olhando. Teve uma época que eu estava sempre com uma amiga minha, que é uma amiga minha negra, que tem uma filha um pouquinho mais velha que ele, alguns meses mais velha que ele, pensavam que os dois eram gêmeos e filhos dela, mas nunca achavam que ele era meu filho. E o meu filho mais novo, quando sai com o pai dele, volta e meia, ele leva a identidade junto, porque o meu filho mais novo, se vocês viram, ele entrou aqui no meio da palestra, ele é um menino loiro, de olho claro, branquíssimo, e o pai dele é um homem negro. Então, assim, as pessoas ficarem olhando para saber cadê o pai dessa criança, quem é esse cara negro com essa criança branca, assim. Isso é uma coisa que pega muito, né? Porque, assim, eu não sofro racismo, mas eu presencio nas pessoas com que eu convivo, sofrem racismo das mais variadas formas, e isso é uma coisa que os tribunais têm muita dificuldade, porque realmente não é a realidade dos jogadores, né? E tu estava falando no fim, eu estava refletindo sobre isso, da questão do consumo do ativismo, quanto o consumo de ativismo também é um privilégio, né? É um privilégio de brancos, é um privilégio de quem pode, né? Porque só vou consumir das marcas de quem é de determinada causa, não sei o que. Tudo bem. E aí, quem é essa marca? É uma marca que custa o dobro, que custa mais caro, vai pagar mais caro pelos mesmos produtos, e isso é uma coisa que só quem pode, né? Só quem tem essas condições. Pode, Daniel. Então, assim, tudo isso permeia as relações de consumo, e quando chega no judiciário, o judiciário não sabe o que fazer, porque o judiciário não entende isso, né? Não vive isso. E mesmo quando vive, quando faz alguma coisa, né? Eu lembro que esses tempos eu estava lendo uma notícia de agressão de novo num Carrefour. Então, assim, o Carrefour aconteceu o que aconteceu lá em Porto Alegre, o Carrefour assinou o TAC, o Carrefour está investindo milhões, né, no cumprimento do TAC, lá em tudo o que ele foi obrigado a gastar por causa da morte do Beto, e continua fazendo igual. Então, quanto é difícil, mesmo ciente, assim, com toda a informação que a gente tem, o quanto é difícil mudar essa visão que as pessoas ainda têm, que é uma visão predominantemente racista, né? Isso é uma coisa que me pega muito, me enfurece muito isso, porque, né, eu acho inconcebível uma pessoa, especialmente quem trabalha com direito consumidor, assim, uma pessoa que trabalha com a ideia de vulnerabilidade, assim, ter essa dificuldade de compreensão. Mas, enfim, não vou falar porque não é comigo o negócio, eu sou só uma interlocutora aqui da palavra do Jonas. Joel, tu tá de mão levantada, tu queria falar alguma coisa? Não? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa para o Jonas? Jonas... Eu quero, mas eu desliguei o microfone e eu estava falando sozinho. Acontece muito. Então, doutor, eu estou advogado também, né? É uma profissão que eu amo de paixão, né? Advogar, porque eu acho que é uma ferramenta social. E eu estou com um caso no escritório onde essas empresas que alugam carros, né? Ela não aceita meu cliente e não informa por que não aceita meu cliente. E eu acredito que é pelo fato de ele ser negro, sabe? Que não loca o carro para ele. Eu não sei, não tem nenhum problema financeiro, é até razoável de padrão de vida, mas não tem, e não se fala. Fala que foi análise do perfil. E dentro do que o senhor falou também, doutor, eu sou descendente de negros, né? A minha bisavó foi filha do ventre livre, né? E eu vou te falar, eu criei meus filhos com um pouco de receio, principalmente com polícia, né? O que fazer com polícia, quando o policial chegar, é uma preocupação que a gente não é normal ter, né? Mas eu me preocupo muito com os meus filhos na rua,
e a segurança pública, né? Então, eu participo dessa ideia e eu acho que ainda não existe um combate efetivo, uma verdadeira contribuição social para que se mude esse quadro. É tudo muito, muito vago, sabe? É muito superficial. É revoltante, como a doutora Lúcia falou, é revoltante, mas essa revolta ainda não fez mudar as coisas, entendeu? Sim. São duas questões, né? Primeiro, a questão lá dessa recusa, aí é LGPD. Tem no artigo, se você quiser, o envio do Bruno Mirage, tem até alguns julgados que falam que tem que ter a transparência, né? Não é recusei. Recusei por quê? E talvez daí você consiga, mas já, eu não quero trazer um pessimismo, mas já com essa ideia de, imagina levar isso ao judiciário, será que o juiz tem capacidade, não aqui, né? Fazendo, sabe, capacidade de letramento racial, nessa ideia de humanismo que a gente está conversando, de perceber, de sentir isso, de, né? Dentro dessa, toda essa ideia de direito não é só o que se sabe, mas o que se sente, né? É muito isso. E a segunda questão que você trouxe, isso aí é o dia a dia, né? Assim, eu vou falar para vocês de hoje, que minha mãe me ligou e falou, nossa, minha mãe é preta, é analfabeta e tal, etc, mas é maravilhosa, é tudo. Então, assim, minha mãe me ligou e falou, nossa, te vi aqui falando sobre queda de energia e direito do consumidor, meu filho, muito legal, não sei o que e tal. Ela, não entendo não, mas é muito legal ver você aqui. E aí ela falou um negócio assim que ficou aqui para mim, que ela falou assim, que bom, porque os meninos daqui, da cidade, né, que ela ainda tá lá na favela que a gente morava, então ela falou, porque os meninos daqui, teus amigos todos já foram, nossa, morria de medo de você sair na TV sendo preso, alguma coisa, não por você fazer coisa errada, mas pelo teu meio, sabe? E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, mas é bem isso, sai, leva identidade, vai ao mercado, pega o RG, a gente sabe tudo isso. Eu vou fazer caminhada aqui, eu já sei, às vezes eu passo até, eu sei que a pessoa vai sair do meio e tal, vai pro outro lado da rua, sabe, é comum, assim, sabe, isso é comum. Não sei se é estrutural porque não tem lei, mas institucional tá no imagético. Um dia eu vou escrever aí sobre racismo líquido, vou trazer para vocês. Eu estou aguardando ansiosa todos os seus escritos, Jonas. Eu estou me sentindo muito privilegiada aqui porque eu estou com o teu artigo para ler e a tua bibliografia para acessar, porque eu estou aqui, estou me sentindo mais privilegiada do que eu já sou, porque agora, antes de todos vocês, eu vou ter acesso ao artigo do Jonas e a pesquisa do Jonas. Mas depois, quando o livro ficar pronto, a gente vai lançar e daí vocês todos também vão poder ter acesso a ele. Oi? Mais alguma dúvida aí, gente? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu vou encerrar a gravação aqui só um pouquinho. Só um pouquinho, Ariel.